Vamos lá? Começando. Oi, gente! Hoje estamos muito chiques aqui neste vídeo, porque vamos receber uma diva. O livro de hoje é Prólogo, Ato, Epílogo, biografia da Fernanda Montenegro. Eu gosto muito de ler biografia, porque eu acho que é uma maneira de olhar um pouquinho do micro quando a gente pensa o macro da história. Aqui, por exemplo, ela vai falar do governo do Getúlio Vargas, pela perspectiva da família de imigrantes italianos e portugueses, né, que é a família dela. Ela vai falar sobre o governo do JK e a construção de Brasília, quando ela já era mais velha, quando ela já estava captando dinheiro para fazer arte no Brasil, e como que os recursos ficaram centralizados nessa construção tão rápida de uma cidade inteira no Planalto Central. Então eu acho que são maneiras diferentes e interessantes da gente pensar a história do nosso país por outra perspectiva. Esse livro foi publicado por ocasião dos 90 anos da Fernanda Montenegro. Quase um século de história do Brasil aqui que a gente tem sendo contada. Então ele vai começar com a imigração dos avós dela, tanto da Itália como de Portugal. E esses momentos de imigração, né, essas correntes migratórias que trouxeram as pessoas para cá, são muito relevantes para a gente pensar na fundação do povo brasileiro como nós conhecemos hoje. E aí ela vai contando essas histórias da família e, além disso, a gente tem dentro da história da Fernanda Montenegro períodos em que o Brasil foi democracia, períodos em que o Brasil não foi. A gente tem a história inteira da televisão aqui dentro. Então é um livro que aborda assuntos que são muito pulsantes na nossa cultura. E eu acho que tem muita coisa interessante. É um livro muito voltado para o teatro, que é a grande paixão, e a tarefa para a qual ela dedicou a vida dela e do Fernando. Mas para além disso, eu acho que a gente tem aqui um pedaço muito grande da nossa história sendo contada, e sendo contada da perspectiva de uma mulher que é extremamente interessante e inteligente. O livro não tem uma pegada muito jornalística, ele não é muito cronológico, não. Parece mesmo que você está conversando com uma pessoa e uma história puxa outra história, e ele é meio recortado por esses pensamentos, assim, por essas historinhas que vão se ligando de maneiras mais subjetivas e poéticas do que simplesmente cronológicas, o que pra mim eu acho uma qualidade. Ela fala de coisas pessoais mesmo, né, nas dificuldades das gestações, vai falar sobre o casamento dela e do Fernando. A história do casamento, propriamente dita, deles é da coisa mais bonitinha que você vai ler este ano, se você ler este livro este ano. É muito bonitinho mesmo. E para além disso, essa história da paixão pela arte, que também é muito, muito bonita, muito interessante. E eu acho que ela foi muito corajosa, porque eu acho que vários assuntos mais espinhosos, eles entram aqui e entram de uma maneira muito bonita e muito corajosa. Ela vai abordar uma série de temas, porque na condição de uma mulher muito inteligente, muito interessante, eu acho que as pessoas se interessam em saber a opinião dela sobre uma série de assuntos. E eu acho que ela não se furta muito. Eu acho que ela, de fato, ela comenta assuntos da atualidade, ela vai falar do Bolsonaro. Sério? Né, o livro foi escrito no final do ano passado, então já era um assunto que não dava para escapar. E ela vai fazer vai deixar a opinião dela sobre esse assunto como uma pessoa que já foi perseguida. Então ela coloca ele aí nesse cenário de perseguição. Esse livro fala muito da dificuldade de fazer arte no período da ditadura. Tem histórias ótimas, tem histórias tristes. E ela vai falar também do dinheiro, de uma maneira que eu achei muito franca, muito correta, e acho que a maneira como ela faz essa relação entre a televisão e o dinheiro, a primeira vez que a televisão aparece aqui, é um perrengue de dinheiro, mas eu acho que ela vai ser sempre muito respeitosa com o trabalho dela como um todo. Então, a grande paixão da vida dela foi o teatro, mas ela era uma atriz e a arte de representar também existia na TV, a arte de representar também existia no cinema. A parte que ela fala da indicação ao Oscar e de como que funciona, assim, do bastidor de você ser uma indicada a melhor atriz, é muito interessante, muito legal mesmo. E assim,
ela sente, e isso está muito presente no texto, essa questão de dê a sua opinião sobre diversos temas. Quando ela vai falar do feminismo, ela já introduz o assunto lembrando que ela é uma mulher de 90 anos que teve um homem só na vida. Mas aí ela também diz o seguinte, aqui eu cito: a radicalização feminista torna-se necessário enquanto não se alcança um justo consenso de igualdade. Leva tempo e muita luta. Sou paciente e sei que um dia chegaremos lá. Então ela nos lembra que ela, por mais que ela tenha tido uma vida que a permitiu viver muitas vidas, como ela mesma diz, né, que é o que ter interpretado tantas personagens proporcionou a ela, e por mais que ela seja uma mulher que não ficou parada no tempo, ela ainda é uma mulher de 90 anos, ela ainda passou por outro processo de socialização, ela ainda é filha de imigrantes italianos e portugueses, ela ainda foi criada por uma família católica. Então existe uma série de coisas, de preceitos, de valores que essas mulheres que receberam essa socialização têm, e o feminismo, os discursos feministas contemporâneos podem não contemplar algumas coisas que essas mulheres foram socializadas para fazer diferente. Ela cita aqui o exemplo, por exemplo, de colocar comida no prato do marido, comida no prato dos filhos, comida no prato dos netos. Para ela isso é importante. Mulheres devem estar em todos os lugares, mas ela quer continuar servindo pratos dela. Então eu acho interessante a gente pensar isso, porque a gente pensa um pouco assim, de que uma das demandas do feminismo é também incluir essas mulheres que tiveram outra socialização e que nem tudo que nós queremos, né, assim, não é nem que elas não querem pra ela, mas que a gente também precisa entender que algumas coisas que nós rompemos com essas mulheres ainda fazem parte da vida dessas mulheres que são nossas mães, que são nossas avós. Então, às vezes, tentar tirá-las desse lugar completamente pode ser mais agressivo do que incluí-las e incluir essas práticas delas dentro do que é ser feminista. Enfim, divagação. Um dos meus critérios para dizer que eu gostei muito de uma biografia é chorar quando o personagem biografado morre. No caso dessa daqui, eu já comecei sabendo que, felizmente, a biografada tá aí viva, forte, feliz, trabalhando. O livro, inclusive, tem fotos de A Vida Invisível, né? Que foi o último filme dela, que é, inclusive, ótimo. Quem não viu, veja. E aí, mas se serve para incluir esse livro no rol das biografias que eu gostei muito, porque eu gostei muito, tem uma carta que o Paulo Autran escreve para ela, quando ele também, pouquinho antes dele morrer, que é uma coisa tão linda, mas tão linda que, sinceramente, é uma coisa de chorar. Chorei. Bom, mas o que eu quero dizer é que é um livro que vale muito a pena, é muito bom mesmo, e eu acho que a história da Fernanda e as coisas que a Fernanda tem a dizer merecem ser ouvidas. Então, fica aí a imensa dica desse livro lindo, que eu acho que vocês deveriam ler, que vocês vão gostar, certo? Muito obrigada para você que ficou até aqui, e eu volto em breve com outros livros neste perfil. Até mais, tchau, gente! Eu acho que deu bom!